Estamos nós mais uma vez no Fala Comandante. Muito obrigado pela participação de todos vocês nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto no YouTube. E no YouTube, especialmente, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho para que você possa receber todas as notificações. E a todos vocês da TV Metrópole que estão aí nesse sabadão pela manhã, muito obrigado pela audiência. Se perdeu qualquer tipo de episódio, não deixa de ir lá no YouTube, no Fala Comandante e assistir, porque é aqui que você tem histórias inspiradoras, pessoas que são lideranças e vão mostrar para você uma vida real na qual você vai se espelhar. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como o Sargento Borges. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje, ele é um multicampeão. Como é bom. Mais um caba. Ele tem uma história peculiar, porque o seu ingresso na Polícia Militar foi em 2022, porém, ele fez o concurso da Polícia Militar na época do Ronda do Quarteirão, foi impedido de tomar posse, né? Posteriormente ganhou a causa na justiça, ingressou nos quadros da Polícia Militar em 2022, e além de trabalhar, de ser um excelente profissional, ele é faixa preta de jiu-jitsu e vem mostrando o seu talento nas competições a nível estadual e nacional. Durante o nosso episódio, a gente vai falar dessas conquistas dele, como tem aqui, dá para presenciar algumas medalhas, né, troféus que ele trouxe para apresentar para o nosso público. O nosso ilustre amigo SD Sérgio Cardoso. Valeu, Cardoso. Cara, gratidão pela sua presença e para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse da maneira que você gostaria de ser apresentado. Certo. Eu gosto de me apresentar como professor Cardoso, que eu dou aula já há mais tempo do que eu sou policial, né? Eu já dou aula, eu sou faixa preta, eu fui graduado faixa preta em 2015, então eu estou com 11 anos de faixa preta, que eu sou faixa preta, né? Eu tenho lá o meu quadro, né? Meu quadro lá tem uma parede lá com as minhas medalhas, e aí eu tinha muita medalha de faixa branca, azul, roxa. Branca não, que eu já comecei direto na azul, né? Nunca fui branco. Fui branco, eu não me lembro. Viu aí? Meu Deus do céu, começou. Branco, eu não me lembro, né? Não, tô brincando. Mas tinha as medalhas nas outras faixas, né? E poucas, quando a gente pega a faixa preta, né? Eu já comecei competindo. Logo no primeiro ano eu já me filiei à entidade, a IBJJF, né? Que é a entidade internacional, essa IBJJ. E já comecei competindo, né? Mas com um ano de prática já foi competindo. Isso, menos. Assim que eu peguei a faixa preta, eu competi assim no mesmo mês, né? No mesmo mês que eu me graduei, um mês, 2 meses depois eu já estava competindo. Não lembro exatamente as datas, né? Precisando. Mas pouco tempo. Eu sempre gostei de competir, né? Todos os esportes que eu fiz antes de jiu-jitsu, jogava basquete no colégio, né? E tudo. Gostava muito de futebol, só que futebol eu nunca fui bom o suficiente para integrar o time do colégio, né? Agora no basquete eu era bom, eu conseguia ser da seleção. E aquela sensação de você, foi um ônibus do colégio, aí todo mundo entrava no ônibus e ia para outro colégio jogar. Aquilo era muito bacana e aquilo ali que me atraiu para o esporte, né? E no jiu-jitsu não podia ser diferente. Eu sempre gostei de competir, de viajar para competir. Já viajei para muitos lugares para competir, né, durante essas faixas, né? Já de faixa preta já viajei para os Estados Unidos, tem professores amigos meus que moram lá, né? Então eu já tive a oportunidade de viajar para competir em turismo mesmo, viajar, competir e voltar, né? E inclusive já me perguntaram assim, por que você não mora lá? Eu sempre gostei do meu país, sempre quis morar aqui no meu país, quis ser policial militar, consegui, foi há algum tempo, né? E sempre quis ser professor de lutas aqui, foi uma coisa que me cativou da mesma forma na competição. Quando eu comecei a dar aula e formar alunos, né, aquilo ali foi uma coisa que me cativou e eu tenho família aqui, eu não consigo, para mim não é uma boa ideia eu ir morar em outro país, né? Eu prefiro morar no meu país mesmo e contribuir aqui na minha sociedade, né, de uma forma bacana e tudo. Mas antes da gente começar a falar do SD Cardoso, do professor Cardoso, nós queremos conhecer o Sérgio Azoriz, o garoto Sérgio, onde estudou, qual o bairro que você residiu ou reside atualmente, onde estudou, um pouco da sua história. Irmãos. Cara, aí é muita coisa, né? Eu sou piauiense, eu sou piauiense, mas eu vim morar em Fortaleza com 10 anos de idade, né? Eu já tenho 46, então
já sou mais cearense que piauiense. Meus pais eram... Meu pai era piauiense, minha mãe cearense. Eles moravam em Teresina, né? E quando meus pais se separaram, eu vim morar com a minha mãe. Eu fiquei com a minha mãe e vim morar com a minha mãe em Fortaleza, que a família da minha mãe é que era de Fortaleza, né? E aí, aqui eu sempre morou no mesmo local, na rua Nogueira Cioli, ali a rua, uma rua que É Rio. perto do. Qual bairro? É centro, é centro. Centro é rico, não é? Rapaz, Rico é eu Aldeota. achava que era Aldeota, né? Não Não, queria ser, olha. Nogueira Cioli é centro. É centro ainda, né? Não, mas as correspondências vêm centro, né? E Mas é mais próximo da aldeota. é ali na rua da Igreja Cristo Rei, do Colégio Militar, daquele. É nobre, é área nobre. Então, rapaz, a minha mãe, graças a Deus, Rico, bem novinho. minha mãezinha sempre teve uma condição para eu estudar num colégio colégio de classe média, né? A gente sempre teve esse. Eu morava ali na Nogueira Cioli, estudava. Eu me lembro dos primeiros colégios que eu estudei ali naquele GEL no centro. Aquele GEL centro Gel, ali. que também é conhecido. Aí, Só quem pode. aí estudei ali, foi no GEL e Farias Brito, foi os dois lugares que eu estudei. Viu aí ó, o nível? Olha o nível do garoto, viu? Aldeota, Farias Brito e Gel. Antigamente No um cidadão Evolutivo desse. Capital, desculpa, perdão, eu estudei no Evolutivo Capital também, muitos anos, 5 anos, mais ou menos, não sei, não lembro agora, mas Na nossa época, quem estudava aí não entrava, não ia para PM, não, procurava outras não opções. ia. Rapaz, pois é, aí e comecei a praticar jiu-jitsu com 21 anos, mais ou menos, não era tarde, não, mas Mas ainda criança, adolescente, só estudava. era, estudava, só estudava, não praticava muito esse esporte. Comecei ali no Evolutivo, foi a primeira lembrança que eu tenho jogando basquete. E futebol, aí eu não tive êxito no futebol, mas consegui entrar na seleção de basquete, aí Seleção de quê? Do do colégio? colégio Evolutivo, era do colégio, era colégio capital, cara, porque eu sou velho mesmo, não era Evolutivo ainda. Na época do Evolutivo eu não estudei. Porque lá começou, primeiro era colégio capital, ali na rua Heráclito Graça. E depois de alguns anos virou Evolutivo e hoje em dia é Faculdade Farias Brito, né, lá. Mas eu estudei lá na época que era Colégio Capital e foi lá quando eu jogava na seleção. Tô querendo lembrar o nome do professor, cara. Então, assim, cara bem alto, professor da Mas seleção. qual a tua altura? Eu tenho 1,79 m, 1,80 m, 1,79 m. Não é um Não é tamanho uma alta, não é para uma estar alta no basquete. estatura média. Né? Nosso Falar amigo assim, por Major conta de Teles daqui. basquete, não seria uma altura. O senhor, quanto é o seu médio, É Sérgio? 1,79 também. Mas o Major que já é um pouquinho mais alto. O cabra vai deixar Não, só 46 pelo anos me lado. chamando de senhor. Olha. Como é que pode? Pela patente, né? Não, pô. Mas e a primeira profissão? Você fala de esporte. Sim, eu comecei a trabalhar também com 18 anos, foi vendedor. Eu estava contando aqui um pouco, contei rapidamente aqui. Eu fiz aqueles currículos, também sou dessa época, né? Currículo de papel, com uma fotinha colada, lá para o Iguatemi. Chegou em currículo, aí passei muitos anos trabalhando vendedor, não só no Iguatemi. Vendedor em shopping. Primeiro em shopping, aí depois fui trabalhar de vendedor externo, aí aquelas era medicamento, eu trabalhei com muita coisa relacionada à venda, né? E aí, até que um dia eu comecei a trabalhar dando aula de jiu-jitsu, né? Que também já faz muito tempo. Aí eu comecei numa academia na Praia de Iracema, se chama Ideal Fitness. Eu também tinha ali uns 24, 25 anos. Quando eu comecei a trabalhar com, mais ou menos uns 4, 5 anos trabalhando com vendas, né? Depois eu comecei a dar aula, Depois focou só em aula. ainda antes de ser faixa preta, né? Faixa roxa eu comecei a dar aula. Naquele tempo existia isso, né? Hoje em dia não mais, né? E comecei a dar aula na academia na Praia de Iracema. Aí fiz uma turminha lá bacana e tudo, e competia, já aparecia no cenário das lutas, né? E aí, quando eu peguei a faixa preta, um amigo meu me chamou para trabalhar na Green Life, no Eusébio, ali no Eusébio, né? Sim, sim. Aí eu O cara saiu daqui para daqui você. pra lá, Aí eu passei uns anos lá também. A Green Life era bom, carteira assinada e tudo, Ganhava melhor. ganhava melhor, lá na Green Life o bom era aula particular. Porque aí tinha muita gente com uma condição melhor, né, de vida, uma condição financeira boa, e eu tinha uns 4 alunos particular lá, 4, 3, 5, era Mas assim, como personal ou como aula particular de professor de jiu-jitsu. Aula jiu-jitsu, né? particular de jiu-jitsu, demais ali, cara. Eu ia passar lá. Às vezes o cara não quer se misturar, rapaz, eu quero aprender, mas não quero estar no fight aí. Muita gente assim.
Muita gente assim, Tem eu muito acho que eu vou me receio. machucar, porque não sei o quê. E geralmente nessas horas eles preferem até o professor mais leve, né? A minha categoria sempre foi essa. Pena, quando eu vim no começo, né? Que a gente falou, né, o senhor entrou na polícia, o senhor não tinha esse físico forte, né? Que o senhor tem hoje. Então, era só, É, só o Só de endereço. cabeça. a gente, Era quando é só o mais novo, a gente endereço. eu era pena, né? Eu era 70 quilos. Hoje em dia eu peço 75, que é a categoria leve, né? Mas eu não aumentei muito de peso, meus amigos ficam tudo com inveja. Rapaz, tá, não sei o quê, tu Não, ganhou Beltinho. barriga e tudo. Eu treino, né? Eu treino, entre vocês não treinam, vai ter que treinar. Eu chamo eles para ir treinar jiu-jitsu sempre. Mas como eu falei no começo, né? Nesse período aí que eu comecei a dar aula, eu me apaixonei mesmo por arte marcial. Depois foi que veio Hoje em dia eu gosto de fazer musculação, não gostava, né? Mas hoje em dia eu gosto de fazer musculação. Primeiro foi para melhorar a performance, hoje em dia até por prazer mesmo, você, por estética também, né? Honestamente, você malhar, você tá bem, né? E na minha idade já é uma necessidade. Se eu não fizer musculação, eu não aguento treinar o jiu-jitsu da maneira como eu quero treinar, competindo e tudo, como vocês estão vendo aqui. Não só se você estiver fazendo uma preparação física, senão você não aguenta. O cara, quando é novo, aguenta de qualquer jeito, mas o cara com 46 anos, que eu tô com 46 anos, né? Vou completar 47 esse ano, agora em novembro. E eu não pretendo parar de competir, eu quero continuar. Você Até traz uma quando? questão interessante. 46 anos de idade, 4 anos de polícia. É, Vamos explicar isso aqui para o nosso público, fica pronto. difícil de entender. Certo. Realmente, se for avaliar, existe uma limitação de idade normal, É os legal, 30 anos. que é 30 anos. 30 anos de idade. Como é que pode? Ele entrou, então, com 42 anos. Entrei vovô já lá, né? Pessoal, eu passei no concurso da polícia em 2010. Em 2010 eu já não era novinho, eu já tinha 29 anos, Já né? estava no limite. Já estava no limite. Fiz o concurso, passei. Por qual motivo você foi fazer a prova da polícia com 29 anos? Foi por indicação de amigos. Pessoas me disseram assim, cara, Estabilidade, estabilidade, mas principalmente falaram assim, você que gosta de luta, tem mais a ver com é uma você. profissão que tem E diretamente assim, relacionado. você não vai ganhar mais do que as outras pessoas por isso, mas a arte marcial vai lhe abrir portas dentro da polícia. Isso me Não disseram. tenho dúvidas. Isso me disseram naquela época. E eu Nem passar na sua cabeça ser policial, então. não como um Não era não era aquela vocação, não aquele era um desejo objetivo, assim, direto. não. Mas assim, quando o meu pai, eu acho que o meu pai me deu uma educação muito meio rígida, né? Não muito, mas mais rígida. O meu pai, ele fazia eu chamar ele de senhor, eu tinha que chamar ele de senhor, chamasse ele de. Eu tinha chamado pelo nome Até assim. hoje eu falo para meus filhos me chamarem de senhor. É uma coisa meio lógica, né? Então eu já falei isso para meus alunos, ó, aqui chamar o pai de senhor, é isso que é o certo e tudo. E quando aquela pessoa chegar um dia se ela um dia fizer um concurso para a polícia militar, ela não vai achar estranho ter que chamar o sargento, o major de senhor, né? E eu não achei estranho isso. Eu nunca tinha pensado, não era um objetivo de vida, mas quando essa pessoa me sugeriu, eu vi que tinha mesmo a ver comigo. Eu achei aquele argumento dele com sentido, né? E fui fazer o concurso, passei, tive uma boa experiência, né? Podia não ter passado e ficar decepcionado, mas passei. E aí eu, cara, vamos dar. Aí no curso de formação, eu tive a certeza do que tinham falado. Aí no curso de formação, tinha um tatame lá, eu não lembro, lá em Camusim, imagina. Calma aí, por que Camusim? Não entendi. Tu Pronto. não é de Fortaleza. Foi fazer o curso de formação em Camusim. Eu não sei se o pessoal lembra, mas aquelas primeiras turmas, se eu deve lembrar, aquelas primeiras turmas do Ronda do Quarteirão, eram turmas grandes, eram 1.000 pessoas. A turma que eu fiz, se eu não me engano, eram 2.000, 2.000 vagas, acabou entrando 1.600, porque algumas pessoas eram eliminadas As na, fases. nas fases, né? Na prova Teste física, físico. teste físico, teste psicotécnico, né? Isso aí. E tinha uma prova, no meu curso tinha uma prova no começo e tinha uma prova no final. Tem muita gente para Porque reprovar. você ainda é da época que você é aluno. Você não entrava como Isso. militar como é hoje. Exatamente. Naquela época também não existia ainda a AESP. Não existia Sim. aquela estrutura ali de formação de soldados, né? Que ele forma muito, não sei quantas pessoas ali. Ali é uma turma grande que eles recebem Sim. ali, né? E só não existia aquele prédio, existiam outros prédios só e Então, os quartéis. pela colocação que eu fiquei, eu não consegui a vaga aqui no Fortaleza, tive que ir para a segunda opção, fui bater lá em Campo 5. Mas Canindé é mais próximo. Foi se tacar para Camusim.
Não fez esse cálculo, não. Eu não, realmente, eu acho eu acho que eram 3 opções, não lembro. Eu me lembro que eram 3, que eu botei Sobral. Botei Sobral, que tinha uma família lá, tinha uma pessoa da família de Sobral. E aí também não deu para Sobral, aí foi para ter em Camusim, não sei por que que eu escolhi a terceira opção, acho que foi qualquer um, né? Que era praia, Talvez, né? Era praia, praia. Camusim cidade bonita. é bonita, tem uma Orla, Ilha do Amor, né? Ilha do Lá. Amor. Só que a Ilha do Amor não é uma ilha, é na verdade outra margem do rio, né? O rio desemboca no mar, né? Aí do Isso. lado de lá que não tem. Do lado de cá é a cidade, do lado de lá não tem nada, só tem umas barracas, eles chamam de ilha, né? Exato. É isso aí mesmo, eu conheci ali, Camusim é bacana. Aí foi cursar em Camusim. Foi, era Capitão Arthur Nani, o nome do homem lá, o Conheço comandante. demais. Hoje, Coronel Arthur Nani, nosso associado, é lá da Serra da Ibiapaba. Cara, eu Ele me mora lembro por dele, lá. cara. Ele era uma figura, cara. Chegava lá fazendo a barba, bora. Gente boníssima. Gente, Agora vamos ao ponto. Isso foi em que ano? na época que eu fiz o curso de formação em 2010. 2010. Eu fui eliminado do curso de formação na investigação social. Foi impedido de tomar posse, Fui no impedido caso. de tomar posse. Terminou o curso e foi impedido de tomar Mas posse. terminei o curso de formação todinho lá em Campos. O capitão Arthur Nani, né? E tinha outras pessoas lá e fiz o curso todinho lá. E aí eu entrei na justiça e simplesmente o advogado na época disse assim: você vai ganhar, causa ganha, mas eles não podiam, né, eliminar por isso aqui e tudo. Mas você vai, isso aí demora muito Não, tempo. não existia um motivo plausível É, para a eliminação. exato. E aí mas ele me precaviu que que a justiça, que aquilo para se tornar para o Estado obedecer à justiça, né, vamos dizer assim, aquilo tinha que ser uma sentença, Reconhecer o seu direito de a retornar. sentença tinha que ser confirmada em primeira instância, segunda e terceira. Só depois de terceira instância, com transitado em julgado nas 3 instâncias, era que eu tomaria posse e que isso ia demorar anos. Né? Demorou um pouquinho. Graças Só a Deus, 12 anos. graças a Deus, nessa época eu já, como eu falei, eu já dava aula, já treinava jiu-jitsu, dava aula de jiu-jitsu. Então eu Vida que continuei, seguiu. vida que seguiu, dessa vez dando aula de jiu-jitsu nas academias, né? Que eu comentei aqui, né? O Prédio Iracema, o Green Life, e agora depois no Bairro de Fátima. E eu no Bairro de Fátima eu entrei na polícia, já dava aula lá no Bairro de Fátima e estou lá até hoje. Já fazem 7, 8 anos que eu estou dando aula no Bairro de Fátima, né? A academia lá Espaço Vida, que fica ali perto da igreja Cristo Rei, né? Da igreja de Fátima, né? Da igreja da 13 de Maio. Né? Mas assim, entre a sua expectativa e realidade da vida militar, o que você pode falar? A vida militar, naquele tempo que eu entrei, eu ia querer ser aquele cara operacional mesmo, né? Aquele tempo que eu fiz o concurso, né? Não, vai me dizer que mudou. Eu Não, não que eu mudei, mas eu não fiz, eu não mas fiz, hoje é uma pessoa mais experiente. eu entrei na polícia, o primeiro lugar que eu trabalhei foi no mudou de nome lá o batalhão, mas é aquele batalhão da Rua Princesa Isabel, ali do lado do 34º, do centro, né? Sim. E o primeiro função que eu fiz foi no Centro Seguro, era um campanha Centro Seguro, né? E aí eu trabalhava ali com outro guarda em pé, na esquina lá Como no é que centro, chama? no outro canto. Esse tipo de policiamento. Sei o que, Policiamento, Damião? Malha Central, antigamente era Malha Central, né? Aí quando é a dupla, mais anteriormente chamavam Cosme e Damião, Cosme e né? Damião. É. Pois é, que era um nome muito popular, né? Que eram as duplas nas Isso esquinas. é antigo. A Eu década de desenterrei agora, 70. foi? Pois é. casamento das histórias aqui, os E registros. no popular, pedra. Tirar Pedra, lá pedra. chamava pedra, tirar pedra. Tirar pedra. Às vezes era ali dentro do mercado de São Sebastião, às vezes era ali Mais relax. mas era um pouco melhor, né? Mas mesmo assim, na pedra, né? 8 horas. E aí veio aquela coisa do que o meu amigo falou. O jiu-jitsu, a arte marcial começou a me abrir portas para eu ir ali para o 5º Batalhão, entendeu? E aí lá, hoje em dia até existe até uma pretensão dos comandantes, né? É uma ideia, né? Extraoficial, de colocar uma estrutura lá para ter aulas de arte marcial de defesa pessoal para os policiais dali e talvez até de outras companhias, né? E se isso acontecer, isso já foi ventilado, né, pelos comandantes, né? E para mim citaram meu nome lá para eu ficar dando aula lá, né? Eu e outras pessoas
Não tem só eu lá de praticante de jiu-jitsu para dar aula lá de artes marciais, né? Isso aí eu acho bacana. Já existem outros projetos. Já se semelhantes inscreveu aqui no na Banco de Polícia Militar. Talentos da ESP? Já me inscrevi, já estou inscrito, cadastrado no Banco de Talentos, já fiz cursos de nivelamento de defesa pessoal voltada para a atividade policial dentro da polícia nesse tempo aí, com um professor, para mim é professor, né? Mas ele, na polícia, ele é subtenente agora, ele é subtenente Guilherme Guilherme Santos, isso. é o top mais aí É, da Polícia Militar. aqui no Ceará ele é muito Ele respeitado. já esteve aqui no nosso podcast, é um cara que tem o nosso respeito, e não só na Polícia Militar, na verdade, ele é um É, cara que ele tem esse reconhecimento macro, né, na área do esporte, ele é do respeitado jiu-jitsu. tanto no Ceará como no Brasil. Brasil. É um professor muito conceituado, que ele tem uma equipe grande e ele dá aulas atualmente na Polícia Militar, no raio, né, de defesa pessoal. Deu um curso, já deu vários cursos agora de nivelamento recentemente, né? Eu participei dois cursos dele já. Ele já me conhece também da arte marcial, porque a gente já integrou a mesma equipe de jiu-jitsu, né? Ele foi meu professor durante anos. Hoje em dia ele ainda é meu professor, agora dessa vez só que na polícia, né? Eu hoje em dia treino, eu sou aluno do professor Sazinho, né? Ele já fizemos parte da mesma equipe. Mas hoje em dia eu treino também com ele na Polícia Militar, esses cursos de nivelamento, defesa pessoal, que ele está à frente disso, e também da competição, né? Da Copa Raça de Fortes, ele também está organizando isso aí com a tropa, né? Com o pessoal lá. Graças a Copa esse Raça de pessoal. Fortes. Até então foram 3 competições, 3 edições, é isso? Isso, desde 2023. E o campeão? Pai, na minha categoria, eu fui campeão nas 3 edições que teve, né? Eu fui campeão na 2023, na qual eu vou até pedir para o professor Guilherme confirmar aqui que ele me chamou, ele disse, cara, Cardoso, eu sou diretor de arbitragem aqui no estado do Ceará. Em uma das federações eu sou diretor de arbitragem, nas outras eu atuo como árbitro, já trabalhei com árbitro fora do país também, sou árbitro internacional. Você é Cardoso, tá falando. Eu. Certo. E ele, não, cara, tu tem que arbitrar, tu tem que trabalhar lá, porque eu não tenho muita gente para ser árbitro, né? E esse primeiro aí eu arbitrei e lutei, e fui campeão. Aí não dá certo. As duas coisas. Tirava a farda, botava o kimono. Tirava o kimono, botava a farda. Tem gente que faz isso. Não é muita gente que faz isso, mas tem alguns professores aqui no Ceará que conseguem fazer isso aí. A gente vê nas competições e tudo, mas não é das coisas mais fáceis, não. Esse primeiro foi assim. Aí o segundo eu fui só para lutar mesmo, né? Lutei, graças a Deus, fui campeão de novo no ano de 2024. Qual é a sua categoria? A minha categoria é até 75 quilos, faixa preta e master, né? Pela minha idade, já sou master. E essa aqui foi o de ano de 2025, né? E o desse ano, a gente vai em busca desse tetra, né? Defendendo o título aí, em busca do tetra. Tem data marcada já? Dia 24 de maio, no Colégio da Polícia Militar. Vai ser o evento Copa Raça de Forte E 2026. o acesso ao público militar ou quem quiser assistir? Não, quem quiser assistir, entrada franca. Eu acho que eles vão fazer Já pode fazer o merchan aí, né? Sim. Estou com a camisa aqui do evento, né? Copa Raça de Fortes. Aqui é a camisa do evento. Nem do ano passado. procurar a Aspa É. para patrocínio, engraçado, né? Podia Não, ter. vamos conversar. Agora vai já dar foi, certo. já tá tudo organizado, já tá Não, que é Quem isso? tiver interesse em competir, de repente concorrer aí a esse título aí, tentar desbancar o tricampeão. Cara, eu já convenci 2 guardas lá do meu batalhão que não iam competir. O cara é um absurdo, cara. Como é que tu pratica? Eu pensei que ele ia dizer desistir E para eles- ficar mais eles- fácil, né? Mas É da mesma categoria sua. Não sei. Pelo É menos por isso. isso, né? Mas se fosse da mesma categoria, eu ia tentar convencer do mesmo jeito. das fotos que você me mandou de competições, eu vi uma figura que eu tenho muito respeito e admiração. Isaac Laureano. Ele trabalha na CPCAM há muito tempo. Ele estava numa foto num pódio lá no 3º lugar com você. Mestre Isaac. Foi no ano de Mandar um 2013. abraço aí para o mestre Isaac. Abraço aí, professor. Eu lutei com ele mesmo. Foi nesse ano aqui, foi 2024. 25. Esse foi no Colégio da Polícia Militar. O ano passado foi no AS de Borba, esse ano vai ser no Colégio de novo, da Polícia Militar. Né? Lá tem um Ginásio. ginásio bacana lá e
Eu acho que lá é mais adequado, tem um estacionamento maior, né? Não sei. Eu não sei, eu vou contar. Na época, eu não. Pense bem, Major. Não, Pense Esse bem. bem. eu vou falar. É o seguinte: o mestre Isaac era da Gracie Barra na época. E existiam umas competições internas, né? A minha filha era faixa branca na época e ela estava ganhando tudo, faixa branca. E os mestres, né, de cada academia, eles faziam aquelas lutas de exibição. Sei, Aquela mais sei. camaradagem, né? Não tinha aquela competição como é Como é hoje você em dia. Hoje em concorrendo a dia, um hoje em troféu, uma dia. medalha, né? E numa dessas lutas, lá dentro do pessoal da Gracie Barra, um mestre lá, um professor, finalizou o outro de uma forma muito Agressivo. agressiva, né? E o Exagerado, mestre Isaac estava desnecessário. sentado assistindo lá e não gostou, né? Aí, por coincidência, na final, o mestre Isaac pegou. Era o mestre Isaac com esse cidadão lá, que eu não recordo o nome dele. Aí E ele deu um jeito no cara. ele finalizou o cara não queria bater. Quando o músculo começou a estralar, treco, 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 aí o cara. Porque o mestre Isaac, cara, ele tem o quê? Tem 1,65 m. Então acho que Mas ele ele é é baixinho, mas ele é muito forte, eu é lembro. Ele é forte, muito forte. entendeu? E assim, Ele é mas mais forte do que eu. Ele é baixinho, é eu tipo sou assim, mais alto que mas o ele. Tem... biotipo dele, você olha, é fácil você subestimar, achar que ele não consegue, né? Mas ele é muito fera, muito fera. E para mim, eu fiquei fã dele desde esse dia, sabe? Que ele falou do meu lado, sabe? Falou o Porque quê? ele falou que não gostou do que o cara tinha feito, ele deixa, a final vai ser eu com ele. Você vai ver o que eu Eu vou já fazer. tinha Na final ele vai profetizado. ser finalizado, ele não vai Ele finalizar. disse que ia finalizar ele e finalizou. Então, eu Mas, guardei essa história do mestre Isaac, eu nunca esqueci. Eu trabalhei com ele 10 anos na CP Cães. Até hoje ele está por lá, né? Então, para mim, é um dos caras do jiu-jitsu que eu tenho muito respeito. É o Isaac não, eu Laureano. também tenho muito respeito por ele. Eu não conheço tão bem quanto o senhor, mas lutei com ele. Ele é realmente esse cara muito duro, muito forte. Tem os vídeos da luta aqui, vocês vão ver. Uma luta dura, que eu não consegui ganhar dele por finalização, não, né? Mas, graças a Deus, eu venci. O luta é assim, o luta outro dia um dia você vence, outro dia você pode dar errado, né? Mas graças a Deus esse dia aí, dessas 3 anos aqui, tá dando certo, né? Ei, tem 26. Você agora é o alvo principal na sua categoria. É porque Mas, já tá bom, né? 3 mas não vitórias. pode reclamar disso, não. Tem que querer estar aí nessa situação É. mesmo, né? E vamos lutar agora, vamos para frente. Eu conheci o professor Sérgio Cardoso, né? SD Cardoso, no evento Parabellum. Show, foi mesmo, aqui no Eusébio também, É. né? Você vê. Estava o quê? Uns 2 meses? É mais ou menos Foi isso. no Mais um dia pouquinho. 17 de janeiro de 2026. 3 Foi esse ano já. 3 meses. Essas duas competições foram esse ano, né? Ele foi campeão dentro da categoria dele. E posteriormente a gente se encontrou num outro evento ali no Clube de Subtenentes e Sargentos, onde ele estava fazendo a função de De árbitro. árbitro. Aí lá eu já estava como árbitro. Aí não foi competir. Não fui competir, foi só arbitrar. Mas você vê como eu estou sempre ali atuando, ou como árbitro, ou como atleta, e eu conheço mesmo realmente todo mundo do meio da luta, do jiu-jitsu, né? Cearense, eu conheço bastante gente. Muito difícil uma pessoa, se eu não conhecer, porque não está no meio das competições. Mas recentemente você esteve em uma competição fora do estado, lá no Rio Grande do Norte, não é isso? Sim, Natal. Em Natal. Isso daqui, né? É o MCC, Military Combat Championship, só em inglês, né? Mas essa competição muito boa, organizada em Natal pelo tenente-coronel Lenart. Outra pessoa lá organizando também com ele, me falha a memória agora, perdão, mas o tenente-coronel Lenart, ele representa bem, eu falar o nome dele, ele estava organizando esse evento, e um evento muito bem organizado. Tem também os vídeos aqui depois eu mostro e passo aqui para vocês, os vídeos dessa competição. Foi no ginásio. No caso lá, o tatame. Lá não era esse aqui foi. O piso era areia, né? Ambos Exatamente. esses dois eventos não são de kimono. Esses eventos aqui são de kimono, né? Que é o evento de jiu-jitsu mesmo. Esses daqui não é jiu-jitsu, é luta. O jiu-jitsu sem kimono. Eles chamam esse tipo de competição Esse de aqui chamava-se combate tático desarmado. combate tático desarmado. É. O que é isso? É uma competição que ele muda o layout e as regras para tentar aproximar de um combate real dentro da profissão policial. Mas Entendeu? no caso aqui, só para o público entender melhor, não aceita o soco. Não tem o soco. O policial ele não pode, numa situação, numa ocorrência,
Aliás, desculpa, não é que não possa, ele não pode chegar dando soco, né? Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Então, ele está tendo uma confusão, uma briga, o policial tem que tentar sanar aquela confusão e não piorar com o soco. Então, eu pessoalmente sempre achei, continuo achando o jiu-jitsu a arte marcial ideal para o trabalho policial. É É o mais jiu-jitsu. adequada, né? Ela é mais adequada com as leis, com o estatuto da Polícia Militar, né? Então, É a arte suave, né? é a arte suave, né? Mas a arte suave também tira o cara de combate, né? E é isso que tem que fazer. Mas quando é o combate 1 a 1, aí às vezes determinadas ocorrências. Cara, se eu te falar, se eu posso te dar uma aula de jiu-jitsu e eu te ensino como tu enfrentar duas pessoas ao mesmo tempo com jiu-jitsu, com estratégia. Tem como. Mas aí, meu irmão, também É mais difícil. aí já é o nível de profissionalismo Já é um que nível maior. já extrapola. Já é um nível maior. Já é um nível Eu maior. aprendi que no serviço policial Mas militar. a luta ela te dá essa noção, ela te dá assim, Ah. quando eu tenho alunos que vêm do Muay Thai e você vê, ele já a caminhada é igual, a caminhada do lutador de Muay Thai, todas é igual. Acho que só da capoeira talvez seja diferente, que é de lado, mas o cara tem que caminhar com a perna aberta, as pernas não se cruzam, Fazendo a base, né? fazendo a base, entendeu? E o Dá cara equilíbrio. ele já vem com garra, com a noção de que ele tem que ficar por cima da luta. Ele já vem bem mais desenrolado, entendeu? Então, o jiu-jitsu, com esse tempo todo que eu pratico, ele também dá essa noção, são coisas básicas, né? Mas Eu costumo dizer que o jiu-jitsu realmente é a arte mais adequada. Porém, eu sempre defendo que você deve saber alguma luta. O Sim, jiu-jitsu eu sim, considero sim. chão, né? sim. Luta no chão. Você tem que saber alguma coisa em cima Sim. e no chão. Com certeza. Dependendo da habilidade do seu adversário, você vai utilizar o inverso. Sim. Entendeu? Não, Por exemplo, se você vai lutar com um cara, você percebe que ele sabe jiu-jitsu, você vai bater e distanciar dele. Bate, distancia, não pra é, deixar. na Bate e sai, né? Se é um cara que já vem para trocação, aí tu parte para imobilizar ele. Tu fecha, diminui o espaço dele, fecha ele e leva pro chão. Então é muito relativo, entendeu? Aí cabe a você ter a experiência, a maturidade de fazer uma leitura, qual é a habilidade que o cara tem. Eu trabalhei muito, eu trabalhei na rua, atendendo a ocorrência, e me deparei com situações que eu precisei usar minhas habilidades, como também eu trabalhei na minha folga, né? Na época, sargento ganhava pouco, então na minha folga eu fazia segurança em clube, essas coisas, fiz muito. Na E a época, gente sargento precisava. ganhava pouco, e hoje? Pois é. Sargento ganha muito. Não, eu estou O que foi? O que é que Não, mudou? o que eu tentei lhe dizer é que hoje eu sou major, né? É diferente. Né? Desculpa aí, pai. Mas- Desculpa aí, pai. Ganhava pouco como sargento, né? É outro nível, né? Né? Ganhava menos, né? Soldado, Ganhava pouco, sargento. ainda considero que eu ganho pouco ainda. Eu ganhava menos. Vamos tentar explicar melhor. Então, Até o coronel talvez não ganhe o justo. Porém, os praças ganham muito menos do que o justo. Até pegar a deixa e fazer um paralelo. Soldado a subtenente, final da carreira da praça. O aumento é insignificante. A progressão. Segundo tenente a coronel, você triplica o salário. Então, querendo ou não, trazendo um senso de justiça para todo mundo que nos assiste, você tem um soldado que não tem um dos melhores salários, mas em comparação ao que ele ganhava anteriormente, acaba tendo um valor equilibrado ou superior, na maioria das vezes, quando ele era civil. Porém, quando ele vai avaliando a progressão na carreira, é muito injusto, porque você é promovido e não tem impacto financeiro no bolso. E você tem uma estagnação durante 16 anos, até terceiro sargento, você praticamente não tem nada de aumento. Então, você que entrou há pouco tempo na Polícia Militar, já prepare para esse lidou essa período. informação tenebrosa. E mesmo no final da carreira, depois de 30 anos de serviço prestado, você não ganha um salário mínimo a mais do que quem entrou agora. Ou seja, se você pegar em miúdos, mesmo sendo segundo tenente, você tem menos de 50% a mais do seu salário. Em contrapartida, o segundo tenente, que vai para casa como coronel, ele triplica o seu salário, ele aumenta 200%. Então, também existe esse paradoxo entre praças e oficiais internamente, ou seja, existe uma injustiça social para toda a carreira do policial e bombeiro militar, soldado a coronel, porém, ainda é muito pior para o praça. eu conheci
essa realidade, né, de antes. Então, quando eu trabalhava paisano, né, segurança de clube principalmente, cheguei a trabalhar na época, quem lembra aí do Cid Siqueira, Aí isso trabalhei. também esticou. Né? E Onde é lá eu que não me identificava como policial, né? Eu era segurança, até para evitar problema, na época, corregedoria, alguma coisa, alguém denunciando. O senhor Eu não me trabalhava lá? identificava. O senhor fazia bico? Não, eu não acredito. Fazia, nessa época, sim. Pode, Lombardi. Hoje Lombardi. não, hoje não. Lombardi, pode isso, Lombardi. Hoje não, mas na época Ele a tá gente tranquilo, tá aposentado, tá na reserva, Pois quer nem é. saber. E quando a gente se depara, versões circulantes, né? quando a gente se deparava com as situações, né, de você ter que alguém estava brigando ali, às vezes a turma bebia, se excedia, né? Aí você chegava lá, você se identificava como policial, não, mesmo, sei lá, você era segurança, entendeu? E você tinha que observar qual era a habilidade que o cara tinha. O cara vinha pra cima dele, o cara era um pitbull, né? A turma ali do Siqueira era uma turma bem tranquila, né? Ali, É, às vezes. E quando você percebia que o cara lutava, tinha uma galerinha que começava a treinar jiu-jitsu e já ia pra dentro. Antigamente tinha isso, né? Ia uma galerinha pra dentro Tinha uma do época que era clube. moda isso aí. Pois é. Aí mexia com a namorada de alguém ali, o cara não Provocava a gostava, briga. provocava. Aí o cara ia reagir com um, só que eles eram uma galera, eles iam lá e quebravam o cara. Então a gente ia atrás de colocar essa galera pra fora, entendeu? Tinha essa galera mesmo, É. antigamente. Aí quando você sabia que o cara era lutador de jiu-jitsu, você ia pra trocação, né? O jiu-jitsu, cara, ele foi por Quando muito era o tempo. contrário, você fazia a mesma coisa. Você percebia que o cara era da trocação e você partia, diminuía o espaço dele e imobilizava. Olha, Tava um É pouquinho de até tudo, né? interessante o senhor falar nisso, mas eu queria só ressaltar isso aí, que o jiu-jitsu realmente ele foi por muito tempo criminalizado, né? E por conta de algumas pessoas que queimaram o filme mesmo da arte marcial, né? Fazendo essas coisas, mas ali Era um pouco marginalizado, né? Porque eles se foi muito utilizava tempo. da técnica para poder estar E aquilo ali sobressaindo. fez um efeito horrível na imagem da luta, né? Durante muito tempo. E graças a Deus, anos depois, hoje em dia, já é uma realidade bem diferente. Inclusive, tem estudos que dizem que hoje em dia o jiu-jitsu é mais praticado no Brasil do que o futebol. Né? Tem mais pessoas praticando jiu-jitsu do que futebol realmente você vê que no Ceará uma explosão muito grande. Eu vejo isso na prática porque eu trabalho, como eu estava falando, trabalho nos eventos como árbitro e a quantidade de crianças praticando jiu-jitsu hoje em dia é muito grande, bem maior do que há 3 anos atrás. Aumentou muito. Eu começava, você começa um campeonato, ele, pra vocês entenderem o mínimo, ele começa pelas crianças, né? Então, óbvio, né? Mulheres e crianças primeiro, né? Ele vai a criança chegar mais cedo, terminar a luta dela e ir para casa. Não tem que ficar lá esperando no ginásio quente. As lutas a gente começava de manhã cedo com aquelas crianças bem pequenininhas, mirim, infantil, infantil 2, infanto juvenil, juvenil. Aí depois começavam os adultos. Os adultos começavam por volta de 9, 10 horas da manhã. A gente já começava a arbitrar a luta de adulto, 11 horas, 11 horas da manhã. Agora, hoje em dia, a luta de adulto começa 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, que até 1 hora é só criança. Ah, é muita gente, muita É uma criança. arte muito popular. Das artes marciais, o jiu-jitsu está em primeiro lugar na quantidade de Com praticantes. certeza, das artes marciais, com certeza. E em se tratando de competições tipo o UFC ali, que é a luta mais que reúne várias habilidades, várias lutas. Qual é a arte que se sobressai em relação às outras? Hoje em dia está muito equiparado, mas por muitos anos, né, os primeiros eventos do UFC, o domínio do jiu-jitsu era total, né? Através da família Gracie, né? Através da família Gracie. Ali, o primeiro, o segundo e o terceiro foi o mesmo integrante que ganhou as 3 competições, né? Que era o Royce Gracie. E aí depois ele perdeu um, aí depois voltou, ganhou outro, aí depois, mas os caras que ganharam eram pessoas do jiu-jitsu, né? E isso, os melhores lutadores ainda hoje têm a base boa do jiu-jitsu. Você hoje em dia já tem Não tem nenhum campeão que não tenha que também. não tem conhecimento de luta de jiu-jitsu. Não tem Não tem. como. Não tem como. Ele tem que ter. Se ele não tiver, ele não consegue ser campeão. Ele vai conseguir ser um lutador bom, pode ser, mas para ele ser campeão, ele tem que realmente dominar todas as áreas e da luta de solo tem que ser o jiu-jitsu. Ele já se mostrou mais eficiente do que as outras lutas agarradas, né? Mas Quais são as outras lutas agarradas? tem Porque, muitas, tem. Mas vamos porque dizer o assim, pessoal talvez não conheça. no UFC tem representantes do Sambo. O Sambo é uma luta muito parecida com o Jiu-Jitsu e o Judô. O Judô também e o Wrestling, né? O Wrestling é a luta greco-romana, quando as regras americanas são diferentes, eles têm outro nome, né?
Então essa luta aí, ela te dá um controle da luta em pé, a luta agarrada em pé. Ele consegue, ali o cara que pratica essa luta, é difícil derrubar ele no chão, e ele coloca os caras no chão com mais facilidade, né? Aí o lutador de jiu-jitsu, ele pode não dominar tanto essa parte, mas aí quando cai no chão, o cara do wrestling, no wrestling, a regra dessa competição não tem finalizações. Você vê como é interessante isso aí, vem da regra. A regra deles, ele tem que derrubar o cara, colocar o cara de costas no chão. E aí, se ele imobilizar o cara ali durante um tempo, eu não lembro se é 10 segundos, eu não sei tanta regra do wrestling, né? Mas ele tem que mobilizar o cara lá de costas no chão, ele é como é a finalização deles. Eles não têm finalização como você vê no jiu-jitsu, chave de braço, triângulo. Então, nesses primórdios aí da arte marcial, Trazendo para a realidade nesses final primórdios do dia a da arte dia. marcial foi isso. Eles derrubavam o cara, o lutador de jiu-jitsu no chão, ele conseguia derrubar. Aí no chão o cara finalizava ele, apresentava ele uma técnica que ele não estava familiarizado, né? Um triângulo, uma chave de braço, e ele acabava perdendo a luta por isso. Aí hoje em dia não, o cara ele tem que conhecer esses golpes, pelo menos para ele aprender a defender. Existe alguma diferença no jiu-jitsu brasileiro para os outros países? Algo em especial diferente? Ou hoje é tudo muito unificado, muito parecido? Tá caminhando para isso, mas o jiu-jitsu brasileiro ele é diferenciado, né? Como se fosse um estilo, né? Você vê o Kung Fu tem vários estilos, e o jiu-jitsu chegou no Brasil através do japonês, e aquele foi o estilo do brasileiro, realmente, da família Gracie, Primil e outras famílias, né? Não teve só a família Gracie, mas teve família Machado, família Fada, teve muitas famílias de pessoas que, quando eu digo famílias, é assim, os caras formaram tipo um clã. Meus filhos vão ser professores também, vão fazer filho para poder Aqui no ser Ceará, guerreiro, né? Não, aqui no Ceará não, dizendo no Brasil de uma forma geral, né? E aqui no Ceará é a família Sá, família do Sazinho, né? O pai dele foi professor de jiu-jitsu aqui, e naquela época do pai dele, no jiu-jitsu não não era era difundido popular. como hoje, não era popular, o que era popular naquela época era o judô, né? E muita gente que era professor naquela época migrou para o judô, né? Porque era mais interessante tudo. E o mestre Sá, né, que é o pai do Sazinho, né? Ele continuou dando aula de jiu-jitsu aqui durante muitos anos. Ele era conhecido, ele também era lutador, e ele era conhecido como o cara do jiu-jitsu, mas naquele tempo o jiu-jitsu não era o que é hoje, né? E ele formou como sendo aquela coisa de família, né? O filho dele foi ser professor de jiu-jitsu, né? E o mestre Sá foi casado 2 vezes, ele tem outros filhos bem mais jovens que o professor Sá. O filho dele que eu falo é o professor Sazinho, né? Que é policial civil da CORE e também dá aulas de defesa pessoal, ele dá aula de um curso de formação da Polícia Militar, né? Os operadores de segurança são forças co-irmãs, né? Então o cara dali que é especialista em defesa pessoal dá aula na outra Foi uma das finalidades da ESP, né? isso. Ter essa integração na formação. A ESP promoveu isso mesmo. O Sazinho dá aula lá, às vezes na ESP também, nos cursos de formação de novos policiais. E ele tem irmãos, né, mais jovens que ele, bem mais jovens, que é o professor Robson Sá, dá aula aqui. Ele tem outro irmão, que é o Gibson Sá. O Gibson mora nos Estados Unidos, dá aula nos Estados Unidos, na cidade de Colômbia, na Carolina do Norte. Carolina do Sul, desculpa. Carolina do Sul, ele dá aula lá, o estado que ele mora lá. E o Robson dá aula aqui em Fortaleza, no Clube Náutico Atlético Cearense. Lá, inclusive, eu treino lá todos os sábados, eu estou lá. Inclusive, convite, viu, Major? Se eu quiser relembrar os tempos de arte marcial, lá é bacana, cara. Hoje só para assistir, 2 joelhos estourados, eu não consigo Depois tem uma barraca de praticar praia a ali, come um atividade. peixe, é bacana. Pronto, aí no peixe eu tô dentro. No peixe eu tô dentro. O meu sábado é sempre animado. Eu levo o kimono, vai lá, treina. A parte do peixe eu gostei. O peixe é bom. O peixe é Peixe, a cervejinha. Qual é o local? Na Barra? no Clube Náutico Atlético Cearense, ali na Beira-Mar. Só Área nobre, as áreas rapaz. nobres. Eu me lembrei agora o apelido que eu tinha por parte de um sargento quando eu era bem moderninho. É o Soldado Rico. Ixi, pegou Aí, essa. mas por quê? Porque eu tinha vínculo com o tio meu, que meu tio tinha uma condição, eu já tinha morado com ele, mas eu trabalhava pro cara. Aí, e às vezes é o preconceito que tem, porque o cara é branco, os olhos verdes, da mesma forma. Sofreu preconceito, né? É o preconceito reverso. Aí, é o que eu sofri na periferia, porque eu sou de periferia.
Eu, na minha infância, Ficava como sendo rico, né? porque eu era uma exceção na cor, naquele meio social, mas eu era tão pobre ou mais pobre do que eles. Mas trabalhava com um cara que tinha condição, né? Aí eu comecei a trabalhar para minha mãe, vendendo bolo, picolé, vendendo balinha. Depois eu comprei um birô e vendi o birô e comprei um videogame, aí coloquei uma locadora de videogame à noite. E quando foi com 11 anos de idade que eu fui trabalhar no comércio, do meu tio. Aí minha mãe teve um problema de saúde, eu fui morar com ele em determinado período. Depois, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu já comecei a trabalhar com outro tio meu, com 14 anos, né? Eu tinha 50 quilos e batia o saco de cimento na cabeça do peão de 50 quilos. O saco de cimento pesa 50 quilos, só que não era do piso, né? Você ficava batendo, empurrando, às vezes se sujava todinho para botar o saco de cimento na cabeça do peão. E ao mesmo tempo fazer o trabalho administrativo, fazer depósito de dinheiro e tudo. Ou seja, Ela faz tudo. eu faço tudo. Ou seja, eu trabalhava pra caramba, aí eu entro na Polícia Militar, aí eu, no mesmo jeito, como as pessoas não têm ideia, né? Porque o que ocorre? Determinado espectro político, né, enviesado, que coloca os policiais militares como opressores, como braço armado do Estado, coloca os policiais como se fossem pessoas. Fabricados em uma máquina. Meu irmão, pelo amor de Deus, filho de Deus. O policial militar vem da periferia. Ele é produto do meio, fruto da Ele é sociedade. pobre, preto, ferrado, como todo mundo brasileiro, na sua média, na sua maioria. Vai buscar um concurso público, vai buscar estabilidade, vai buscar sobreviver. Só quem não é da periferia é o Cardoso. Aí o Cardoso é uma exceção. Mas não vamos ter como parâmetro o Sérgio O Cardoso. soldado rico não era eu, não. Ele mora na aldeota, ele curtia ali o jiu-jitsu dele, aí foi chamado para ser professor, por hobby. Ele não precisava, porque a mãe dele marcava Não, tudo. precisava. Aí ele Minha veio. mãe pagava tudo, não. Minha mãe puxava o chicote na gente ali. Ele estudou no Farias Brito, meu. Ó, da faculdade, né? Eu fui fazer faculdade. Quem pagava a faculdade, minha mãe falou logo, ó, se passar na federal, vá, para fazer vá. Beleza. Eu fiz isso com meu filho. Agora, se você passar na Unifor ou qualquer coisa, não tem problema, mas você vai ter que pagar. Vamos dizer assim, que você tá arrumando um empregozinho, velho, um salário baixo, e não dê para pagar, eu completo. Mas eu só completo se você estiver trabalhando. E não vou. É assim. E assim eu fiz, né? E deu certo. Então, É muito semelhante que meu filho. eu tô sofrendo preconceito aqui. É bullying, rapaz, é bullying. Cara, ó, Ralei pra parecido com caramba. o meu filho. O que ocorre? Ele no Enem teve uma nota muito boa e ele poderia fazer na UFC em Crateús, na área de computação. Mas ele não quis, ele queria fazer direito. Aí a nota dele não era suficiente. Aí, meu irmão, é o seguinte, você passe na faculdade pública. Se você quiser fazer faculdade particular e fazer o curso de direito, aí você vai ter que pagar. E para você pagar, o ideal é você passar no concurso. Você passa no concurso, tem a sua estabilidade, aí vai pagar sua Vai faculdade pagar sua particular. faculdade, melhor. Aí Né? ele veio, estudou e passou, e hoje é soldado da Polícia Militar. E a faculdade? Graças a Deus que vai. A faculdade ele está fazendo uma meia boca aí, só para ter nível superior. A faculdade de Direito foi Tem que pro fazer até para fazer um show, né? Tem que fazer. Tem que ter, tem que se Internamente preparar. ou para outros concursos, que a Ou para tendência é outros essa. concursos. Inclusive, trazendo para uma pauta nossa, que a gente já milita desde dezembro de 2023, que é a aplicação da Lei Orgânica Nacional, tem uma previsão até 2029 ter o ingresso de nível superior na Polícia Militar. Só porque o ideal, senhor governador, excelentíssimo Elmano de Freitas, poderia antecipar, ser logo de nível superior, porque a médio e longo prazo a gente teria argumento de ter essa valorização do policial militar, né? O policial civil hoje é nível superior, né? A tendência é que os melhores concursos sejam de nível superior. Então, a lei prevê até 2029, mas pode ser em qualquer ano, já estamos em 26, então está muito perto, só depende de uma canetada. Todas as nossas lutas, elas são pela valorização do profissional, principalmente a questão da valorização a nível financeiro, né? Mas a gente pode falar da realidade dos nossos irmãos da Polícia Penal, né?
que no final da carreira de um policial penal, ele o que equivale a um subtenente da Polícia Militar, diga aí o salário dele. Hoje, o policial penal, profissão na qual nós temos profundo respeito, né? Nós sempre pregamos a integração entre as forças de segurança, Sim. mas no Ceará, no mesmo estado, no mesmo governo, você tem dois pesos e duas medidas. O policial penal final da carreira, 20 mil, e o 21. final da carreira do praça, menos de 9.500, ou seja, menos da metade. 21 mil reais. 20 mil, mais ou menos, bruto, né? Então, assim, é nível médio, igual é o praça, e tem risco de vida, igualmente tem quem está na ponta, na viatura, que normalmente é o praça, obviamente também alguns oficiais, mas se formos avaliar o contexto geral, quem defende os 9 milhões de cearenses, que está presente em todos os municípios 24 horas por dia, e arrisca sua vida mais do que qualquer outro profissional, é o policial militar. Então, por qual motivo nós estamos sendo, entre aspas, discriminados pela mesma empresa, né, que seja, nesse caso, o governo do Estado? Deixando claro que nós não estamos nos opondo Pelo contrário. à valorização do policial penal. Eles merecem ganhar muito mais. Nós estamos cobrando, né, das autoridades competentes o mesmo reconhecimento. Exatamente. Então, nós queremos que os policiais penais sejam valorizados, tenham o plano de carreiras que tem que ser implementado. Eles estão buscando que também seja chamado o pessoal que passou no concurso para aumentar o quadro de policiais penais para poderem estar melhorando as atividades. Em contrapartida, a gente já prega que hoje o efetivo da Polícia Militar é satisfatório para que se faça um trabalho de excelência na defesa da sociedade cearense. Agora, infelizmente, quando se fala no salário, agora é muito importante isso aqui, Cardoso. Nós sempre falamos de escalonamento vertical, que é um termo técnico que tem na lei orgânica, mas eu vou além. Tem que ter escalonamento vertical salarial justo. Por que eu estou falando justo agora? E eu vou começar a sempre mencionar o justo. Porque muitas vezes você faz um discurso genérico. Sou a favor do escalonamento vertical. Hoje o Ceará e todo o Brasil já tem. Porque o cara ganha mais do que o soldado, e o terceiro sargento ganha mais do que o cabo, e assim sucessivamente. Por mais que seja insignificante, a diferença existe. Se for R$1, já está escalonado. Então tem que ter uma proporcionalidade justa, de acordo com a responsabilidade que você adquire nas suas promoções. Então, às vezes, as pessoas acham que a Lei Orgânica Nacional das PMs e BMs já está definindo a porcentagem no escalonamento. Não está. Isso tem que ser negociado com o governo e agora, quem sabe, até com os candidatos a governo do Estado, porque não dá para aceitar, é um discurso geral para enganar a besta, porque a gente tem que ser detalhado, tem que ser detalhista na proposta. E a proposta, ela já, inclusive, da nossa parte, já existe por conta de um estudo técnico, né, que foi apresentado pela Fundação Citar, onde nós, inclusive, mostramos onde tem o dinheiro para ser feito o investimento. Mas, meu amigo Cardoso, você contou um pouco da sua história na Polícia Militar, nos rings, antes de ser policial militar, até porque você é moderninho, né? Sou moderno, sou moderno. Anos. Cara, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Espero que você possa concorrer e que vença o melhor, né, na Copa Raça de Força Jiu-Jitsu desse ano, porque aí se eu disser aqui que eu estou torcendo por você, os outros vão ficar chateados. Vão ficar chateados, Não tem problema nenhum, não. Eu quero lá, a gente vai para a competição com esse objetivo aí de aperfeiçoar a técnica, né? Se testar a técnica. Mas existe algo dentro de mim que eu sei que tem dos outros atletas, que é aquela vontade de competir. Isso é muito bacana. E é só pela medalha, competir. Pela satisfação de pela estar satisfação de estar lá, de ter. Não tem um cacau, não? Cara, cheiro verde? Tem as competições de jiu-jitsu não estão. Não dá polícia, tem? Tem umas premiações, não chega a ser em dinheiro ainda não. Ah. Mas eu já competi numa que a premiação era uma arma de fogo.
de uma dessas competições, era uma arma de fogo, É um né? valor significativo. Um valor já bom, né? Que foi essa Balneário Camboriú. Mas essa daqui lá tinha uma premiação também, eram uns mochilas, umas coisas assim, um valor menor, né? Mas o objetivo mesmo da competição é esse, é a satisfação pessoal. Eu vou muito por isso. Esse daqui eu não sei se eu mencionei, mas eles não era só policial militar, eram operadores de segurança pública, né? Todos os operadores de segurança pública, policial militar, guarda municipal, policial penal, guarda municipal, bombeiro, Policial municipal agora. policial municipal, né? Agora, bombeiro, né? O pessoal dos bombeiros, aí Marinha, Exército e Aeronáutica também. As Forças Armadas. O cara que eu lutei na final era um cara da FAB, o professor Kilder, eu acho, Kilder, de Natal. Era um cara lá da Força Aérea, né? Não é só Polícia Militar, né? Mas o evento organizado pelo Coronel Lenart, foi o Tenente Coronel Lenart, muito bacana o evento lá. E vamos, dia 24, né? Agora, dia 24 de maio, é a Copa Raça de Fortes. 191 anos de Polícia Militar do Estado de Ceará. 191, né? Eu queria citar aqui os organizadores da Copa Raça de Fortes, né? O Tenente Coronel Marcos Aurélio, Tenente Coronel Marcos Leandro, o Subtenente Guilherme Santos, né? O Subtenente Guilherme Santos sempre está à frente de todos. Extremamente renomado. E graças a Deus tem esse pessoal aí bacana na Polícia Militar, não só eles, tem outros, né? O Major Cordeiro também, o Major Teles conhece aqui. Isso. E são pessoas que, além de praticantes, são entusiastas, né? A maioria deles faixa preta, o professor Guilherme aqui, né? A maioria das pessoas chamam ele de mestre, né? Mas ele está lá quase mestre já, né? Com muito tempo ali, já quase 30 anos de faixa preta. E ele já contribuiu bastante para o esporte, né? E continua contribuindo agora na Polícia Militar com essas atividades. Eu falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de dizer que eu acredito, não é a melhor forma ser obrigatório, né? Mas se a prática de jiu-jitsu fosse obrigatória na Polícia Militar, eu garanto para o senhor que ia ter menos a LTS, ia ter menos atestado médico, os guardas iam adoecer menos, tanto físico como mentalmente. Isso eu garanto para o senhor. Os guardas, uma coisa que tem muito atestado, por exemplo, vocês sabem disso, é o problema no joelho, o guarda às vezes acima do peso e tudo. O jiu-jitsu é só, o senhor sabe que o jiu-jitsu faz o cara perder peso, você vê que eu continuo aqui me mantendo, né, nas categoria leve, né? Mas, brincando, o meu biotipo é esse, mas todas as pessoas que praticam jiu-jitsu vão ter um controle do peso, vão adoecer menos dessas coisas, e o psicológico também. A maioria dos meus alunos que eu vejo, eles vão mais pelo rachão ali, pelo benefício psicológico do que pelo benefício físico, né? Ali é muito bacana, uma simbiose entre as pessoas, né? Você desenvolve ali uma relação de confiança, né? Na hora que eu estou lutando com você, você pega um golpe no meu braço ou no pescoço, é mais perigoso ainda, ali eu tenho que ter uma confiança de eu desistir e você parar. Porque se você não parar ali, você pode me machucar seriamente ou até coisa pior, né? Então ali você desenvolve esse nível de confiança na pessoa que pratica com você. É diferente da musculação, é diferente dos outros esportes, né? Ali não é só esporte, a arte marcial não é só esporte. Irmão, gratidão pela sua presença. Tem comando final? Já acabou o tempo. Acabou, mas vai. Vai, bem objetivo. Policial, professor, campeão e vencedor. Guerreiro da vida. Qual é o seu comando final? Uma frase final. Uma frase final, né? O esporte, a arte marcial vai melhorar a sua saúde e a sua vida. Pratique arte marcial. Massa. Irmão, satisfação. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que ficou até o final nos assistindo, tanto quem está com o celular na mão nos assistindo no YouTube, quanto todos vocês que estão no sofá da sala da TV Metrópole. Muito obrigado e até a próxima. Minha continência e o respeito. Fala, comandante.